Olá, eu sou o Ney Silva, ou o Rei dos Cortes, como você preferir, e hoje eu vou apresentar para vocês o primeiro trabalho com técnicas de corte passo a passo, falando um pouquinho sobre visagismo, mas tratando principalmente de técnicas de corte e da realidade do salão, a realidade do cabeleireiro dentro do salão de beleza no dia a dia. É muito fácil, muito simples cortar o cabelo de uma manequim. Aliás, eu faço isso também nos nossos cursos, onde nós ministramos usando as modelos. Só que lá nós trabalhamos num tipo de cabelo, né? Ou seja, um cabelo que mesmo quando eu vendo para vocês, está um manequim com cabelo humano, ou eu compro essa manequim, esse cabelo é trabalhado. Então é muito diferente da realidade do dia a dia de salão. Pois lá nós não temos troca de cabelo, nós não temos quantidade de cabelo de forma diferente, volume de cabelo de forma diferente, nós temos um formato de rosto padrão e aqui a intenção é mostrar um pouco dessa realidade do dia a dia de salão para vocês. Então, seja bem-vinda a esse primeiro trabalho que nós estamos fazendo ao vivo e para começar, como eu disse, vou falar um pouquinho sobre visagismo. A nossa modelo tem um cabelo, vou falar do cabelo primeiro, para depois falarmos sobre o visagismo. Tem um cabelo pesado, é um cabelo que já tem uma troca um pouco acentuada, ou seja, ele já cai um pouco mais do que o normal. Tem um fio de cabelo que começa a ter um ciclo de vida mais curto e aí essa troca começa a influenciar no resultado final do corte. É um cabelo que tem muito volume de nuca, como vocês podem ver, e vocês viram nas imagens que eu coloquei para vocês do cabelo seco. É um cabelo que tem muito volume de nuca e 2, 3 dedos acima da orelha, que é onde começa a curvatura do crânio. Até aqui tudo ok, identificar as características do cabelo, para que eu possa definir a técnica que eu vou usar, eu vou olhar para as características do rosto, para as linhas e proporções da face. E aqui eu tenho uma testa curtinha, e aí eu vou perguntar para ela e vocês vão descobrir que todo mundo erra na hora de responder qual o formato do rosto. Qual o formato do seu rosto? Eu acho que ele é meio oval, meio redondo. Eu vou mostrar um detalhe para você que está em casa. A melhor maneira de se descobrir a linha do rosto, o formato do rosto, é você puxar todo o cabelo para trás. E aí nós temos a linha do cabelo. Junto com isso, olha lá, eu vou posicionar os meus dedos na vertical. Observem a posição dos meus dedos e agora você vai começar a entender o que eu quero falar para vocês. Observe a linha do rosto, né, das laterais do rosto dela. E as linhas do rosto são totalmente na vertical, acompanhando o meu dedo. Eu vou tocar o seu rosto e você vai me dizer como que você sente o meu dedo, tocando o seu rosto. Inteiro, né? Uhum. Sente o dedo todo. Sim, Tanto faz se eu posiciono aqui na frente ou se eu posiciono ele mais aqui atrás. Então a linha do rosto fica extremamente definida. A curva da mandíbula nós vemos logo aqui abaixo, está bem abaixo da linha da boca. Então esse rosto é um rosto, vamos dizer assim, quadrado. Para esse tipo de rosto, se eu trabalhar, por exemplo, uma linha de corte muito reta, eu vou potencializar essas características de força. Então o que eu vou fazer? Vou minimizar, tá? Vou criar uma leveza para essa imagem, vou respeitar as características físicas dela, o que nós conversamos anteriormente sobre o corte de cabelo, e vou minimizar essas características de força que ela tem no rosto, ok? Então, vou trabalhar essa nuca e quando eu falo passo a passo, eu vou usar com vocês, veja bem, vou falar de graus, de posicionamento de mãos, gerando graus, mas eu vou usar para esse corte de cabelo
a minha linguagem de execução técnica de corte. Eu não irei fazer aquele passo a passo de mechinhas, só para você, vamos dizer assim, para você degustar e entender que todo o processo de divisão de mechas finas, de mechas fixas, móveis, variáveis, ele está presente aqui também. E vou mostrar de uma forma muito simples como você pode trabalhar isso, seja usando tesoura, seja usando navalhete. Então, aqui é um corte de cabelo que eu vou fazer para que vocês entendam de maneira mais simples possível a execução. E aí você vai começar a entender que aquilo que você vê nas nossas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, principalmente os trabalhos de Instagram e dos shorts no YouTube, são trabalhos que estão baseados em técnicas puras de corte de cabelo das mais variadas escolas, e nós só desenvolvemos um estilo para poder trabalhar no dia a dia. Veja bem, eu não sou criador, não quero para mim a pecha de que eu tenha criado um método exclusivo meu. Eu não fiz isso, eu não pretendo dizer que esse método é meu, eu apenas tenho uma execução, uma linguagem de execução diferente daquilo que os outros profissionais fazem. E vocês vão descobrir ao longo das apresentações, das nossas lives e também nas assinaturas do YouTube a partir de dezembro, como isso funciona bem para o seu dia a dia. Então vamos lá? Antes de mais nada, ou uma divisão básica, né, seria para essa nuca, onde eu vou fazer, acompanhando a linha da orelha, como você pode ver aqui, uma divisão, linha reta, vou fazer a outra lateral, outra divisão, na mesma direção, para poder trabalhar essa parte da nuca, que é justamente onde eu tenho mais volume, é a parte do corte que irá propiciar todo o charme ao corte de cabelo. Você pode me perguntar se esse é um corte graduado, um corte com graduação, é um Chanel, é um short bob. Toda a linha Chanel, todo corte bob, ele está dentro de uma linha Chanel. Então, desde um Le Garçon até o Chanel clássico, será um corte dentro de uma linha Chanel. E eu vou trabalhar essa nuca usando uma navalhete de maneira simples. Eu digo simples porque é a maneira como eu vou posicionar as mechas. Você até pode fazer isso de uma forma global, geral. Se eu faço isso, por exemplo, eu tenho um comprimento para essa parte da nuca, central da nuca, e eu tenho dois comprimentos laterais. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, girar um pouquinho. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de aproximadamente 45 graus. Então, a hora que eu soltar essa nuca, se eu cortar em linha reta aqui, o que vai acontecer? Eu já vou ter um formato de meia-lua, tá? Uma nuca ganhando forma, já para criar, entre aspas, um Chanel de rico, ou um Chanel mais assimétrico. Quando você tem dúvidas ou uma pequena insegurança sobre aquilo que você vai fazer, então você pode minimizar isso da seguinte maneira. Divide essa nuca em 3 partes e uma parte central, onde o ângulo dos fios ficam em praticamente 90 graus, você prende com a mão, como eu fiz aqui agora, e simplesmente, com a ponta da navalhete, você trabalha posicionando a navalhete, veja bem, num ângulo de 45 graus, e aí você trabalha essa nuca, tá? Já criando um movimento para ela, uma leveza. Quando você trabalha dessa maneira, como está aqui agora, o que vai acontecer?
você perde parte desse movimento da nuca. Então você tem um cabelo, uma nuca, vamos dizer assim, mais pesada, com um cabelo mais pesado. Então vamos lá para a navalhete inclinada. Executo o movimento com bastante tranquilidade. Estou fazendo de forma bem lenta, para não ter que trabalhar as imagens do vídeo. O fio do cabelo sai assim. A parte inferior da nuca, ela não foi alcançada ainda, então eu simplesmente prendo ela na mesma altura e continuo executando a técnica até o seu final, para poder criar este movimento já para essa mecha central aqui na nuca. Então vamos fazer a outra lateral, e aí mais uma vez eu posiciono as mechas, a mecha formando um ângulo de 90 graus. Para essa primeira parte aqui no alto, veja bem, isso aqui tem 90 graus, mas isso aqui não tem 90 graus. Então, posicionando essa mecha, criando um ângulo de 90 graus, eu já tenho o comprimento que eu preciso, e aí vou trabalhar de forma sutil, de novo com a navalhete posicionada no ângulo de 45 graus dentro da mecha. Não alcançou, mas solta a mecha, pego o restante e vou trabalhando até o final. E já tenho uma nuca semi-pronta. Vamos para outra lateral. Mais uma vez. Ângulo de 90 graus para essa mecha superior. Ângulo diferente porque eu estou penteando ela para o alto. Aqui, esse ângulo de 90 graus é o que define o comprimento, maior comprimento de nuca, peso navalhete 40, posicionado a 45 graus dentro da mecha. De maneira suave, deixa essa navalhete percorrer toda a mecha, escapa, levanto de novo a parte da nuca e corto até o final também. Feito isso, aí eu defino o acabamento que eu quero. Se eu quero uma nuca reta, eu posso definir esse acabamento de uma forma reta. Se eu quiser uma nuca com aspecto mais desfiado, dependendo da linha do cabelo de cada cliente que você esteja atendendo, você pode mudar isso, ou de acordo com a vontade da sua cliente. Então, vou trabalhar esse acabamento de forma mais suave, deixando essa nuca levemente alongada, fugindo um pouco daquilo que nós vemos hoje nas mídias sociais, que são linhas muito retas. Lembrem-se que no início do vídeo eu falei que ela tinha linhas retas, falando de visagismo, e linhas retas, elas enfatizam demais as características de força, de controle, de poder, de segurança. Algumas dessas linhas, dessas características, a gente precisa tê-las durante a vida toda, e outras, no entanto, nós não precisamos enfatizá-las no teatro da vida. Então, vou deixar uma nuca mais leve e vou deixar essa nuca de surpresa para vocês, para o final do corte, para vocês verem o acabamento. Pronto, eu tenho uma nuca feita em 3 processos, diferentes, similares, mas posicionando, acompanhando o movimento da nuca. E aqui eu tenho um comprimento que é similar a este e que é similar a este aqui. Se eu quisesse esse movimento em meia-lua, era simplesmente levantar o cabelo, prendia no centro, teria um ângulo de 90 graus aqui e de 45 graus para essas 2 laterais, e nós já teríamos esse movimento de assimetria para as 2 laterais do cabelo dela. Vou fazer agora
uma divisão de forma bem objetiva que vai pegar do alto. Vejam bem, eu tenho, até legal eu falar para vocês, sobre algo que eu chamo de ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio, para você entender melhor essa divisão que eu vou fazer agora, é quando eu coloco o pente e a partir, aquele ponto em que o pente fica apoiado, aquele eu chamo de ponto de equilíbrio. E a partir daqui eu posso começar qualquer movimento de divisão para o corte. Só que cada movimento que eu fizer, dependendo de como eu faça, se eu não respeitar o ponto de equilíbrio, eu vou criar uma desarmonia para o corte. Então aqui a gente tem um ponto de equilíbrio e eu já tenho uma curvatura. Isso vale para o alto da cabeça, vale para as laterais e também vale para essa parte da nuca. Onde começa, vejam bem, ó, ponto de equilíbrio, e onde começa a curvatura, olha lá, onde o pente se separa, onde começa essa curvatura, eu faço uma divisão vertical. E essa divisão ela vai sair. Isso vai variar de pessoa para pessoa, um pouquinho atrás da orelha, aqui uns 2 centímetros. Então, aquelas regras que nós estamos habituados a ver, por exemplo, nos cursos e nos eventos, em que tem para fazer um corte de cabelo, você precisa ter 20 divisões diferentes. Nesse caso aqui, de uma forma mais simplificada, ela não entra em cena. Para a outra lateral, vou fazer a mesma divisão, acompanhando a mesma linha vertical, acompanhando a divisão anterior. E assim eu terei toda a parte anterior da cabeça à minha disposição para trabalhar. Ou seja, eu tenho tudo isso aqui para trabalhar, para depois pensar nas laterais do cabelo. E aqui eu posso criar aquela simetria da qual eu estava falando, da qual eu falei para vocês ainda há pouco, da nuca. Porque eu posso criar esse tipo de assimetria, ou vou trabalhar essa simetria agora para o alto e não para a nuca. Porque dependendo da posição em que essa divisão fica, ela às vezes pode ficar mais para dentro, dependendo da proporção do crânio da cliente, o que nós obtemos como resultado é uma, vamos dizer assim, é só uma ponta lateral. E observe que aqui, que é outra situação que poucos vão falar para vocês ao longo da carreira profissional, é que aqui nos faltam alguns centímetros quadrados de cabelo. E algumas pessoas têm muito menos cabelo, porque essa linha da nuca, ela vem mais para trás. Então, aqui passaria a ter menos cabelo. E aí eu vou usar essa divisão, em que eu já vou criando um ângulo de 45 graus para as mechas laterais, porque eu busco uma simetria, eu tenho esse movimento de nuca, então eu defino a altura que eu quero, posso prender dessa maneira, como você está vendo. Vou girar um pouquinho para ficar mais fácil. Prendi 90 graus, 60, e isso aqui, se eu levar mais para o meio, ela vai ficar com um ângulo de 45 graus. Então, cortar cabelo é uma questão de física e matemática o tempo todo. Então, vamos para mais uma vez com a tesoura, na valete, posicionada num ângulo de 45 graus dentro da mecha. Eu já sei que isso aqui é a parte da nuca. Eu estou agora invertendo, porque o ângulo de 45 graus, eu inverti ele de baixo, né, que era aqui na nuca, de baixo, eu passei ele para o alto, e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, onde eu já tenho a minha definição. Então vamos para o corte e trabalhando com a navalhete de forma bem tranquila, pausada,
Quando você trabalha dessa maneira, principalmente quando não tem o domínio total da técnica, a possibilidade de erro ela passa a ser praticamente inexistente. Você pode soltar a mecha até para ajustá-la. Quando eu digo soltar, é simplesmente mudar a posição da sua mão. Lembrem-se, né? Ou saibam, algumas clientes têm uma resistência muito grande à navalhete. Não, a ferramenta nunca é um problema, eu sou o problema, o profissional é o problema na hora de operar essa ferramenta. Quando a ferramenta é bem trabalhada, o que você obtém como resultado é uma leveza muito grande para o cabelo e uma facilidade para arrumar esse cabelo, uma facilidade absurda para arrumar esse cabelo no dia a dia. E quando eu finalizo essa parte de nuca, que aparentemente você pode observar que não fica ponta, e aí sem truque nenhum, só baixa a cabeça um pouquinho, eu vou passar as mãos, e você conseguirá enxergar no perfil dela uma nuca praticamente modelada, como você está vendo aqui. Então é tudo posicionamento de mãos, é tudo graus, e a partir do momento em que você se condiciona a isso, a execução do trabalho fica bem mais simples. A partir daí, as pequenas correções que você eventualmente possa fazer, se você fez algo, cortou um cabelo, fez uma divisão para cortar uma mecha na horizontal, você vai fazer a correção dessa mecha na vertical. Então, aqui eu vou posicionando as mechas na vertical e vou retirando apenas excessos para que essa nuca fique realmente toda trabalhada, como você pode ver, por exemplo, para essa lateral. Vamos para o outro lado, e aí eu posiciono a mecha para trás e com a ponta da navalhete, usando as mechas na vertical. Observe que não tem pontas. Eu trabalhei com a navalhete, aparentemente eu desfiei esse cabelo com a navalhete, mas não tem pontas. Eu simplesmente vou tirando o peso de algumas partes do cabelo. Isso vale para um cabelo fino, vale para um cabelo mais grosso, vale para um cabelo pesado. E quando você vê nas redes sociais aquele profissional trabalhando aquela tesoura, entre aspas, de texturizar, que você também pode chamar de desfiadeira, ele está fazendo exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Só que ele não tem controle, ele está tirando o peso, está desfiando aquele cabelo, mas ele não tem controle daquilo que ele está fazendo. Ah, eu faço isso, sempre deu resultado. Sim, visualmente dá resultado. Tá? Talvez você até se incomode se você faz isso, você até se incomode comigo, mas eu lamento muito. É meu ponto de vista, minha maneira de ver, de cortar cabelo. Faço isso há quase 40 anos, que não dá garantia de resultado, mas sempre funcionou muito bem para todos os tipos de cortes que eu realizo. Aqui nós vamos para as divisões laterais agora, e a técnica permanece a mesma. Eu vou fazer primeiro a lateral direita, obedecendo mais ou menos o sentido em que o cabelo dela nasce, ou seja, a forma como o fio do cabelo se projeta do crânio. Vou posicionar essa mecha
para trás, formando um ângulo de aproximadamente 75 graus para essa mecha da frente. Veja bem, não é 45 graus agora ela viria aqui, agora eu estou trabalhando com aproximadamente 75 graus. Quando eu faço isso, quanto maior o grau que eu crio, posicionando essa mecha frontal para trás, quando eu digo maior, porque você vai numa escala crescente, maior a leveza ou o comprimento, a simetria que eu vou conseguir para a parte frontal. Se eu criar um ângulo de 45 graus para essa lateral, então eu vou criar um fio de cabelo com um comprimento menor. E não é essa a intenção. Então vamos lá para um ângulo de 45 graus, de 75 graus, aliás, para essa parte frontal. Eu já tenho aqui um comprimento da nuca, então essa é a minha referência. Se eu quiser medir, eu até posso fazer isso. Né? No meu caso, eu já faço direto, daqui ó, o fio do cabelo, querendo escapar, e aí eu vou posicionar a navalhete aqui, ela vai trabalhar como se ela estivesse criando ou cortando em um ângulo de 90 graus. Aqui. Né? Quando eu falo 90 graus, é que eu vou seguir um movimento. E vocês vão observar que depois a forma como essa mecha fica, parece ser de um ângulo, como se eu tivesse cortado ela, formando um ângulo de 90 graus. Ainda vou manter um pouquinho para trás. Vou fazer uma pequena correção, você pode fazer isso, é normal, qualquer corte de cabelo. Porque nesse momento eu já estou fazendo a junção da lateral com a parte anterior, com a parte da nuca. Posiciono a mecha agora, criando um ângulo de 75 graus em direção à nuca e para baixo, criando uma linha projetada para baixo e tiro. Trabalho somente os excessos. E quando eu penteio esse cabelo, eu tenho essa simetria lateral. Então, trabalho, como eu fiz na parte da nuca, tiro somente o peso, né, que foi criado anteriormente com o corte. Vou fazer a outra lateral, o mesmo movimento, porém agora eu tenho um pouco mais de cabelo, acompanhando, como eu disse, o movimento em que o fio se projeta. Mas a execução técnica permanece a mesma. Pentear criando um ângulo de 75 graus para essa mecha frontal. Tenho o comprimento da parte da nuca e com a ponta da tesoura, ou melhor, da navalhete, poderia ser uma tesoura também. Essas pequenas acomodações, vamos dizer assim, da mecha e a mão, você pode fazer naturalmente. Se eu perguntar para ela agora qual é a impressão que ela tem sobre isso que eu estou fazendo, eu posso traduzir para vocês, tá? Olha lá.
A impressão que eu estou acabando com o seu cabelo. É natural isso, é a forma como se trabalha, né? Como você posiciona, como você deixa a navalhete deslizar pelo cabelo. E aí, então, eu tenho esse tipo de assimetria. Então, se vocês observaram bem o corte de cabelo, contem comigo. Eu fiz uma divisão para nuca, né? E essa nuca eu acabei fazendo até em 3 divisões. Eu tinha uma mecha central, a parte anterior aqui, do occipital da cabeça dela, que eu trabalhei direto. Eu trabalhei ela até as 2 laterais, então eu fiz 3, 4, 5, 6 divisões e poderia ter feito esse corte de cabelo praticamente em 4 divisões, técnicas, vamos dizer assim. E o corte de cabelo seria o mesmo. Então, quanto mais prática, quanto mais domínio de posicionamento de mãos que você tenha, mais facilmente você irá cortar os cabelos das suas clientes no dia a dia. E o mais importante, atingir resultados realmente satisfatórios para que ela possa sair fazendo propaganda sua junto às clientes e às amigas, aliás, e a quem perguntar onde ela cortou o cabelo. Isso que eu estou fazendo, essas levezas, é algo que você pode desenvolver, pode ter natural como profissional, e aí é uma capacidade de percepção. Você olhar o cabelo e entender que ali tem um pouco mais de cabelo e você pode trabalhar isso. Ou você pode desenvolver com o tempo, e aí vai exigir um pouco mais, vamos dizer assim, de ferramentas para que você possa fazer isso. Ou seja, uma tesoura desfiadeira, por exemplo, ou essas tesouras para texturizar, e vai acabar fazendo aquilo que todo mundo faz na internet. Algumas estrelinhas fazem na internet porque o visual fica bacana, a forma de trabalhar, a técnica no vídeo fica legal, então vale a pena fazer para vídeo. Mas para o dia a dia, não vejo tanta necessidade disso. E o alto, que é a última divisão que eu vou fazer, é a junção das 2 laterais. Então, ao lado que tinha mais cabelo, agora eu vou pentear na direção oposta. E como você pode ver, não sobra praticamente nada de cabelo para eu cortar. Faço isso penteando para baixo e também não tenho cabelo para cortar. Só me resta fazer a junção no alto. E apesar de ter trabalhado com a navalhete o tempo todo, e dela também ter confirmado o que eu disse para vocês, sobre a impressão de que eu estava acabando com o cabelo, diferente da maioria das técnicas trabalhadas com a navalhete, eu observo que não tem pontas. Então, nesse caso, a técnica, sendo trabalhada com a navalhete, ela tem por objetivo criar leveza para esse fio de cabelo, mas não desfiá-lo, que foi o que nós acabamos obtendo como resultado neste caso. Então, aqui a gente tem muita leveza, mas não tem um cabelo desfiado, ou seja, aquele cabelo que a sua cliente, que odeia a navalha no cabelo dela, odeia a navalhete, diz assim: ah, meu cabelo está todo espetado. Não quero que use navalhete no meu cabelo, deixa tudo espetado. Usei navalhete no meu cabelo, ficou horrível, não ficou bom. Tá? Então as experiências não foram boas. De repente o profissional não dominava a técnica ou não dominava a ferramenta, e aí sim é criado um problema para essa pessoa, quando o profissional não domina a ferramenta. E aí nós temos o corte de cabelo pronto. Um cabelo prático, fácil de ser trabalhado. Eu vou secar esse cabelo agora, para que você possa ver a maneira de secar. É uma maneira também muito rápida, muito fácil. O objetivo é sempre criar volume, então a minha maneira de trabalhar ela é um pouco diferente da maioria dos profissionais, porque eu vou privilegiar sempre esse volume de nuca, para depois usar a escova sempre criando mais volume para o cabelo. Então vamos lá, vamos ver como ele ficou, eu vou colocar uma musiquinha e você só preste atenção
naquilo que eu estou fazendo. E aí no final do vídeo a gente conversa de novo.
dizer, finalizado, só baixa um pouquinho, aí só aqueles pequenos acabamentos que você faz naturalmente no cabelo. Após baixar a capa, como eu disse a vocês, eu não vou usar máquina nessa nuca. E aqui nós temos um corte de cabelo. Sem truques, né, com técnica. Se não é fácil inicialmente, ela é muito prática. E aí nós temos um cabelo. E uma mudança de imagem. Acho que agora dá para a gente ver o antes e depois dela. E você me diz o que você achou desse corte de cabelo. Eu espero que vocês tenham curtido, que a técnica possa ser útil a vocês no dia a dia do salão, que você aprimore o corte de cabelo, né, a técnica, para que possa cortar mais cabelos na linha bob, short bob, para tudo que você tiver de bob, de graduados, no seu dia a dia, que aparecer no seu dia a dia, que você possa aperfeiçoar a técnica. E aqui nós temos uma nuca, vamos dizer, perfeita, porque todo o comprimento do alto é absorvido por essa parte da nuca, essa parte mais curta da nuca, e eu não usei nenhuma tesoura para, vamos dizer, para texturizar ou para desfiar esse cabelo. Então, se você curtiu, compartilha, manda para o seu amigo que está precisando de uma informação, para a sua amiga que está precisando de uma informação, e continue atento aqui nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, para que você possa receber, ative as notificações para que você possa saber quando nós estaremos ao vivo, para que você possa ter acesso a mais conteúdo técnico e teórico na área de cortes de cabelo, de forma totalmente gratuita. E aguarde que em dezembro nós teremos o lançamento das assinaturas no YouTube. E aí, serviço completo, curso de cabeleireiro completo para você. Então, eu aguardo você até o próximo vídeo. Pronto. Deixa eu te mostrar como fica assim. Nossa! Muito lindo. Amei. Muito bom. Pode brincar com isso. Olha lá. Nossa, aqui atrás eu amei. Você vai cortando e a gente vai ficando assim, meu Deus, e agora?